Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h35, 6h35, horário de Brasília. Estamos juntos mais uma vez, iniciando mais uma semana. Que bom que você continua conosco aqui neste pós-madrugada. E deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos ali da Igreja Cristã Maranata de Tanguá, fica aqui em Cariacica, é um bairro aqui de Cariacica, da Grande Vitória, completando 52 anos de existência. A Igreja Cristã Maranata no bairro Tanguá, em Cariacica, onde está o nosso querido pastor Jorjão, nosso querido pastor Jorjão. Um abraço carinhoso a todos os irmãos, parabéns por mais este ano, né? 52 anos anunciando o Evangelho Eterno, pregando a palavra, evangelizando, salvando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns a todos os irmãos aí de Tanguá. Também hoje é aniversário da irmã Socorro, ela é esposa do pastor Elcio, eles são de Belo Horizonte. Aliás, ela fez aniversário ontem, mas estamos mandando os parabéns agora, hoje para ela, tá bom, irmã Socorro? Grande abraço, felicidades, viu? Também quem está aniversariando é a irmã Cacá. Isso, a irmã Cacá está em Cerecita, lá em Minas Gerais. Ela é irmã de sangue mesmo, da irmã Silvia, lá dos Estados Unidos, lá de Massachusetts. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Receba o abraço aí da sua irmã e nosso, claro, aqui da Rádio Manaim. Tá bom, irmã Cacá? Deus te abençoe, tá? E um abraço ao nosso povo aí de Cerecita, em Minas Gerais. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Não, claro, ainda tem mais um aniversariante aqui, a irmã Lena, de Mirabela, Minas Gerais, também está aniversariando. Parabéns, irmã Lena, recebendo abraço de todos os seus familiares da igreja local, aí em Mirabela, Minas Gerais, e nossa aqui da Rádio Manaim também, tá bom? Orar pela irmã Paulina. A irmã Paulina, ela é mãe da irmã Neike de Portugal. Ela mora aqui em Barcelona, na Serra, e ontem ela teve um princípio de infarto e está hospitalizada no Hospital Jaime, aqui na Serra. Então, estaremos orando pela irmã Paulina, que está hospitalizada. E já que eu falei na irmã Neike, a irmã Neike é filha da irmã Paulina, que eu acabei de pedir oração. A irmã Neike mora em Portugal e está fazendo quimioterapia. Ela vai fazer a última sessão agora na próxima sexta-feira e já está com cirurgia marcada, né? Então, vamos orar pela irmã Neike, que toda vez que faz a quimio, né, a sessão, não é fácil, não é fácil. Então, devemos orar por elas, tá bom? Lembre-se nas suas orações, irmã Eneike, lá de Portugal. Também orar pelo ungido Romeu Silva, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Também está fazendo um tratamento seríssimo, né? Ele teve um acidente e teve um problema na coluna, tá bom? E está sendo tratado, muito bem tratado, aliás, né? Para que ele possa voltar a andar novamente, se Deus quiser, tá bom? Então, lembre-se do ungido Romeu Silva, lá de Atlanta, nos Estados Unidos. Estes são os pedidos de oração desta manhã que chegaram, né? Certamente outros virão. Queridos, são 6h38. O texto, eu vou pedir o nosso querido irmão Josias Nunes para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. Efésios 2, verso 8, trazido aqui pelo pastor Leandro Badic. Isso, já está na tela aí. Obrigado, Josias. O texto diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso foi Paulo. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava passeando em Éfeso. Ele não estava de férias em Éfeso. Ele não estava nem em Éfeso, ele estava em Roma, numa prisão em Roma. Foi mais ou menos entre 60 e 64, né, depois de Cristo. E ele escreve essa carta para fortalecer a doutrina no coração e na vida dos irmãos ali em Éfeso, que sofriam uma certa perseguição. E ele fala, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é mérito humano, isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, no verso seguinte. A declaração de Paulo, quando ele fala pela graça sois salvos, pastor Leandro Badic, significa que a salvação é obra do Senhor, não é obra de homem. E ele diz isso, né? Vem de Deus, é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus
para a vida do ser humano. Paz, Senhor, pastor Leandro. Kleber, paz do Senhor, os companheiros que estão aqui conosco, que nos ouvem também, todos a paz do Senhor. Um benefício, né, Kleber? Sem merecermos. Exatamente. E o que seria da nossa vida sem esse beneplácito, né? Desse benefício glorioso. Podemos iniciar uma semana, iniciarmos um tempo, né? Porque às vezes você vem às vezes até de acidente, de ambientes difíceis, mas a graça, ela amplia os horizontes, ela amplia o ânimo, ela amplia o vigor, ela amplia os relacionamentos. A graça dentro dos relacionamentos, dentro dos lares, é a graça do Senhor que amplia, ela multiplica, né? Na verdade, multiplica as bênçãos do Senhor. É algo que nós não conseguimos, é um presente do Senhor que o Senhor tem para a igreja, é um dom, e dentro desse mistério a fé, para nos conduzir seguros, que é o veículo, né? Que nos liga ao Senhor, que nos dá a condição de reparar aquilo que são as fragilidades, aquilo que são as limitações, e que às vezes pode até acontecer de acidentes e fazer a viagem parar, cessar. Mas como temos visto muitas pessoas voltando para a presença do Senhor, e aqueles estavam desanimados, outros 10 anos, 20 anos longe da presença do Senhor, mas pela graça, esses dias um irmão nos procurou para comentar, teve 20 anos fora da presença do Senhor. Mas nesses dias, numa madrugada, ele diz: pastor, se nós só precisamos da graça do Senhor. A graça para chegar em casa alegre. A esposa está vindo também. E ele falou: precisamos da graça. Depois virão os filhos. Ele veio à frente, ele veio sozinho na frente. Então esse grande benefício que nos faz cantar, glorificar o nome do Senhor, esse grande presente que trouxe razão do nosso viver e esperança para nós vivermos nessa vida. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo Cássio. Pastor Ricardo, fé seria a mesma coisa que pensamento positivo? Do que eu falar, não, mas eu tenho muita fé, eu tenho pensamento positivo que tudo vai dar certo. É a mesma coisa ou estamos falando de duas coisas totalmente contrárias, pastor? Paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai dos seus pastores aqui presentes, aos irmãos, amigos que participam conosco desta manhã, desse pós-madrugada, a paz do Senhor a todos. Não, Kleber, claro que não, né? É aquela pergunta que temos que falar, aquilo que o pastor Leandro pregou nesta manhã, que está nesse texto, né? Um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido nosso, especial este mês, que é o mês da dedicação, né? Aí a pergunta é essa: que fé é essa, né? Não, a fé não é aquela fé que falamos desta vida, né? Uma fé materialista, voltada para os bens materiais, uma fé teorética, aquilo que vem da razão, aquilo que vem do homem. Não é essa fé que estamos falando aqui, né? E que Paulo fala aqui na palavra, né? Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, né? Graça é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou, né? E como se manifestou essa graça? Ele nos revelou, ele nos deu o Filho dele, Jesus, que é a graça salvadora, né? Então ele nos deu essa salvação. E quando essa salvação nos alcançou, gerou em nós esta fé. E esta fé é uma fé que vem de cima, é uma fé que vem da eternidade, né? É uma fé genuína, que vem de Deus, uma fé verdadeira, profética, né? Não está nessas vidas, né? Nesses bens terrenos e materiais. Essa fé um dia nos alcançou, né? E essa fé, um dia ela vai voltar para a eternidade, né? No dia que o Senhor nos chamar, essa fé vai voltar para a eternidade. Então é essa fé que nos move nessa vida. É interessante que eu tenho aqui um exemplo muito prático também na palavra do Senhor dessa fé, dessa salvação. Está lá no Salmo 30, versículo 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Ou seja, o favor imerecido de Deus, né? Esta graça que nos alcançou e que gerou em nossos corações esta fé que, repito, é a fé verdadeira.
é a fé genuína, é a fé que vem do alto, da eternidade e está em nossos corações através do Espírito Santo. Deixa eu pegar esse gancho e chamar o pastor Wallace Rossetti. De onde vem essa fé que salva, pastor? Paz do Senhor. A paz do senhor Cléber, a paz do senhor Ricardo, a paz do senhor Leandro, a paz do senhor os demais irmãos que nos assistem. Esta fé é grande mistério, né? Quando nós falamos de fé, como o pastor Ricardo mencionou, não é a fé histórica, teológica, filosófica, teorética, como diz o pastor Ziditi, mas é uma fé que transcende, que vem do alto, que foi nos dado. Por isso que quando Paulo escreve aqui, ele fala no texto que o pastor pregou, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um presente que Deus nos enxertou no nosso coração, e não foi algo gerado por nós mesmos, fizemos força, né? Como você disse, pensamento positivo, vamos dar as mãos. Não é essa fé, né? É uma fé de dentro para fora, aquilo que nós estamos aprendendo na escola bíblica, que foi o grande problema, né, da igreja de Pérgamo, né, que nós estamos estudando, a igreja que nós estamos estudando é EBD, né, que foi o casamento pervertido, ou seja, os irmãos viviam ali em Éfeso, né, em Esmirna. Éfeso preparou a doutrina, Esmirna viveu a doutrina, e Pérgamo o que veio? Veio mudar os irmãos falavam de uma fé que eles viviam, né? Que eles exercitavam, que eles receberam do Senhor. Agora não, agora a fé era exterior, né? Então, exteriorizada, né? Então, essa fé não transcende nem leva um homem à experiência com Deus. Então, é tanto isso que no verso 7 anterior, ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouro, está falando de nós, está falando de você, da igreja dessa hora, né? Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça. Quais são as abundâncias da graça? Nós estávamos falando aqui há pouco, né, Leandro? Sobre os dons espirituais na vida da igreja. Que coisa notável, né? Você está num culto onde Deus revela o que vai fazer e dá a direção do que ele vai fazer. Olha, eu vou fazer isso no culto, e você coloca em prática, isso acontece. Essa é uma riqueza, né? O gozo que nós temos de estar na casa do Senhor, aquilo que Davi nos ensinou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como isso tem sido fundamental para nós exercermos essa experiência, né, da graça de Deus, esse favor imerecido. Eu quero chamar a atenção porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, tanto no capítulo 1 Timóteo, verso 5, como em 2 Timóteo, verso 5. Da mesma coisa ele fala, no 1 Timóteo, quando ele fala no verso 5, ele diz assim: um amor puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, olha que coisa interessante, quer dizer, de um amor puro. Que amor é esse? É o amor meu, o amor do homem? Não, é o amor de Cristo por nós, é o amor maior de todas as coisas, né? Ele fala de uma consciência, né? Ele fala de uma consciência, o homem de uma boa consciência, quer dizer, a igreja ela tem consciência que ela vive pela graça, que ela vive por esse amor, né? E ele diz mais, uma fé não fingida. Então a preocupação de Paulo quando escreve a Timóteo era conscientizar disso. Ele repete na segunda epístola. Ele volta a dizer, diz assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida, e já começa falando sobre isso, e que em ti, que habitou primeiro na sua avó Lloyd, olha que herança notável, e da sua mãe Eunice, e por certo habita em ti. Então, ele estava falando de uma fé que era transmitida por um testemunho, quer dizer, uma fé não fingida, porque se a mãe e a avó tivessem uma fé fingida, ele não tinha herdado a herança da salvação. Então a igreja dessa hora, ela transmite uma fé que ela exerce, que ela vive, né? Como diz o nosso querido pastor Jeriti, né? Que o ministério é mais do que a vida. Nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Então por quê? Porque nós temos uma plena consciência de que essa fé que nos preserva, e me permite, eu vou avançar um pouquinho, em 2 Timóteo, no mesmo capítulo 1, no verso 13, Paulo doutrinando, ele diz assim, conserva o modelo das sãs palavras. Que sãs palavras são essas?
a não ser a palavra revelada, a não ser aquilo que é o mistério de Deus, as sãs palavras. Então, guardar esse modelo é o que nós estamos aprendendo. Eu sempre falo, a escola bíblica é o principal culto do nosso dia a dia, não é o domingo à noite. Eu tenho falado com a igreja todo domingo à noite. O principal culto da igreja é a escola bíblica. Por quê? Porque ali eu vou conservar o modelo das sãs palavras. Eu vou receber um ensino que vai me proteger, que vai me guardar, que vai me dar resistência no momento da adversidade, dos afrontamentos. É justamente essa doutrina. E ele fala assim, no verso 14, guarda o bom depósito. Que depósito é esse? Esse depósito foi o que Deus fez conosco. Ele depositou em nós o selo, que é a bênção do Espírito Santo. Esse é o depósito que Deus fez em nós. Ele depositou em nós o que ele tinha de melhor, o Espírito Santo, né? Então, a igreja dessa hora, ela está vivendo esse momento glorioso, onde vivemos a experiência da graça e vivemos a experiência desse meio, do único meio que é a fé. Porque é aquilo que não perece, aquilo que é eterno, que é a verdade absoluta. É uma coisa que não foi o homem que gerou, porque tudo que nós geramos é finito, é passageiro. Mas aquilo que Deus gera é eterno, né? Então, aí nós vemos o conceito do absoluto, né? Que é essa fé que é absoluta, que é a verdade, que é a vida. E Paulo fala com muita propriedade quando ele escreve Efésios, quando ele fala a respeito disso, né? Pastor Leandro Badic, em Atos 19, foi quando Paulo ele chegou em Éfeso, e a Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas ele enfrentou uma resistência, porque o povo de Éfeso era um povo que tinha algumas crenças. E a Diana dos Efésios, por exemplo. Então, diz a palavra do Senhor, em Atos 19, a partir do verso 28, que as pessoas começaram a gritar ali com relação a outros deuses. Ou seja, Paulo, ele estava querendo mostrar para os irmãos sobre essa doutrina da fé, corpo de Cristo, para fugir, para sair daquela idolatria que é a adoração a outros deuses com letra minúscula, obviamente, e que a igreja naquele momento estava passando ali em Éfeso. Hoje em dia não é diferente. Temos também hoje, em 2024, há muitas pessoas que adoram outros deuses, mas a palavra nos chama a atenção que nós devemos ter essa fé que vem de Deus, para que possamos aceitar aquilo que Deus tem proposto, aquilo que faz parte do projeto de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E quando eu falo Deus, eu falo o Deus, o Senhor de todas as coisas, e não outros deuses como era na região de Éfeso na hora. E hoje em dia as pessoas também estão adorando outros deuses. Eu posso citar aqui alguns: o capitalismo. As pessoas, a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem pessoas que o dinheiro é um Deus para ela. E eu lembro aqui, faço menção do jovem, quando o Senhor falou: olha, vai, vende tudo que tem e segue-me. E ele saiu triste da presença do Senhor porque ele amava mais os bens materiais. E às vezes os bens materiais hoje em dia, na vida das pessoas, tem sido uma dificuldade, tem sido um Deus, entre aspas, e que tem trazido prejuízo na vida das pessoas. E Paulo fala exatamente sobre isso. Paulo fala aqui sobre exercitar a fé, essa doutrina. Porque sem fé é impossível adorar a Deus, e pela graça sois salvos mediante a fé. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, a não ser a fé em Cristo Jesus. Tem que crer, porque não há outro caminho para chegar no céu, pastor. Nós estamos vivendo um tempo onde o homem é amante de si mesmo. Seu Deus é o ventre, né? Verdade. Agora, a doutrina de corpo nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nós. Com relação aos bens, às coisas materiais, nós tivemos uma live sábado que responde tudo isso aí. Uhum. A igreja, ela tinha tudo em comum. Você pode ter qualquer coisa que for nessa vida, mas se as vossas riquezas aumentam, não põe o coração dela. O coração tem que estar nas coisas do Senhor. Então a fé liga o nosso coração às coisas eternas. Com
com alguma coisa ou sem alguma coisa, isso, que a graça do Senhor, ela transcende tudo isso. Ela vai além, porque a alegria nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. É aquilo que a graça vai atingir os relacionamentos, vai atingir a nossa mente, vai atingir o nosso coração, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de trabalhar, o desejo de convidar, fazer a listinha. O pastor Alas estava dizendo sobre a lista do Trombetas e Festas, que maravilha, as crianças fazendo lista. A graça vai além disso tudo, é a riqueza plena, o texto diz aqui, é o beneplácito, né? Segundo o seu beneplácito que o Senhor propôs para a igreja, nele. Ou seja, com relação às oposições, elas vão existir. Mas a graça, elas não são contra nós, contra o homem, não, ela é contra o projeto para atingir a fé, mas nós somos orientados a batalhar pela fé, aquela fé que uma vez foi dada aos santos. Interessante a colocação que o pastor Alas fez sobre a fé não fingida, né? Esses dias um irmão estava nos procurando e ele, no culto, ele sentiu uma alegria tão grande, o Senhor disse assim com ele: olha, essa alegria que tem te concedido foi a mesma alegria que concedi a sua avó, que te trouxe para a presença do Senhor. E ele disse que recebeu uma bênção. E agora, quando o pastor Wallace estava contando, me lembrei dessa experiência, porque a fé vivida é aquela fé que traz para nós o ânimo real de servir ao Senhor, o ânimo sincero, não a fé fingida, né? A fé fingida é aquela que faz você transitar sem viver os mistérios que estão nessa última hora. Mas a fé vivida é aquela que você vai dormir, descansar no Senhor, e pela noite o Senhor vem e te visita. São os dons espirituais presentes no meio da igreja, concedendo à igreja a condição de viver como corpo, vivendo nessa vida, às vezes desfrutando de alguma coisa ou não, porque o desfrutar principal é da comunhão com o Senhor, aquilo que alegra a nossa alma. Finalizando aqui, qual é o salário? Qual é o salário, Kleber, que nós temos para servir o Senhor? O salário? Salvação. Nossa salvação. Do pecado nós sabemos qual é o salário, né? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos um salário, o ministério tem um salário, o diácono tem um salário, o obreiro tem um salário. Nós vamos trabalhando no Trombetas e Festas já pagos. Mas não recebemos o salário, como diz lá, como saco furado. O profeta dizia isso, né? Ele recebe, aqueles que não vivem, recebe como um saco furado. Cai, mas ele não guarda o recurso. Ele não guarda os mistérios, mas é uma igreja que ela recebe o salário que o Senhor visitando, Cristo em vós. O salário é esse. Você acordou de manhã, não, o Senhor está comigo e agora vou viver alegre neste dia. Basta cada dia o seu mal. Cada dia o Senhor está conosco e a promessa do Senhor Jesus foi essa: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Até o fim. Pastor Ricardo Cassa, 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como a fé em Jesus pode mudar, afetar a vida da pessoa que exercita essa fé? Kleber, interessante que eu estava meditando nesse texto aqui também. Né? Maravilha. Estava aberto aqui, olhando alguns textos, né? Você acabou de citar. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou resumir numa palavra e que o pastor Wallace também no início da fala dele, ele diz: transcender. Nós precisamos transcender, sair desse plano terreno e viver aquilo que é o eterno, né? Viver o evangelho eterno, exercitar esta fé, né? É interessante que o livro dos Hebreus fala de que homens e mulheres, né? Eu estava também lendo aqui agora, que exercitaram essa fé, os heróis da fé, né? E eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Ou seja, através dessa fé o mar vermelho foi aberto, né? Deus operou milagres. Então nós temos que viver essa fé, que, repito, é uma fé profética, né? É a mesma fé que um dia alcançou esses homens, essas mulheres, servos do Senhor. É a fé que tem nos alcançado nesta última hora, né? E é interessante que ainda em Hebreus, né? O Senhor fala que o justo viverá da fé, né? E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então o momento não é de recuar, o momento não é de parar. O momento é de continuar caminhando,
exercitando esta fé, porque ela vai nos levar à eternidade com Deus. E no original, quando fala o justo viverá da fé, no original é de fé em fé, ou seja, é todo dia, é de fé em fé, né? É na segunda, é na terça, é na quarta, é em abril, é em junho, é em setembro, é de fé em fé. O justo viverá de fé em fé. E ela cresce no caminho da espera, né? Louvado seja Louvado o nome do seja o Senhor. O dinamismo da salvação, né? Glória a Quer Jesus. dizer, o dinamismo da salvação, é alguma coisa estática, né? É verdade. A fé, ela é dom de Deus e ela transcende, o pastor colocou isso aqui. Mas, pastor Wallace, em Efésios 6:16, assim, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé também para nos proteger dos dardos inflamados do adversário. Também é um fator proteção. Com certeza, né? Porque a fé, ela nós conseguimos transpor situações por causa da fé. Por isso que o salmista diz assim: com o Senhor ao meu lado eu salto muralhas, né? Verdade. Então, quer dizer, ele não estava falando simplesmente de subir um grande muro e pular o muro, mas são as muralhas que surgem na nossa vida, né? E a fé, ela protege também, né? Porque os dados inflamados, o pastor Leandro até fez um comentário sobre isso, os dados inflamados do adversário estão sendo lançados a todo instante. Nós estamos numa luta, né? Uma luta espiritual, numa batalha espiritual. E as lutas vêm, e o adversário, às vezes, de onde você menos espera, vem a flecha. Ontem o senhor mostrou uma árvore que tinha sido atingida por uma flecha e que abalou totalmente, né? Mas o senhor dizia que estava restaurando, né? Que coisa boa. Glória a Jesus. Então, a esperança, né, da igreja está nisso, né? Então, a fé, ela nos protege. Por isso que, volto a dizer, né? Por isso que tem sido constantemente, tem sido chamada a atenção da igreja com relação à escola bíblica dominical. Porque é ali que você vive essa fé, que você vê os testemunhos, você aprende da palavra, e isso tudo vai te preservando, né? Judas escrevendo, ele diz assim: conservados por Jesus Cristo. Então, o que nos conserva, que nos preserva desse mundo tão difícil, é justamente isso, né? Nós somos conservados por Jesus Cristo, pela revelação, pela fé, porque ninguém Conhece o Senhor pela razão. Diz a Bíblia: ninguém chamará o Senhor de Senhor se não for pelo Espírito. Então a igreja, ela vive isso. A fé é esse exercício, né, na vida do homem, né? Paulo escrevendo, aproveitar essa pergunta que você falou, eu vou falar em Timóteo, né? Novamente em Timóteo. A carta de Timóteo é uma riqueza para a gente, né? É Paulo ensinando um novo ministério, né? Sobre as situações. E ele no verso 3, ele fala a respeito disso, né? Que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Verdade, Né? verdade. Seriam os últimos dias. Que últimos dias? Por que últimos dias? Não é fim do mundo, não. O último dia aqui são os últimos dias da igreja aqui, né? E como é que nós sabemos que a igreja está vivendo os últimos dias aqui nesta vida? Porque o próprio Senhor Jesus disse. Os discípulos: Senhor, quando vamos saber o dia? Ele falou: ó, vai acontecer isso. Quando vir essas coisas, olhai para o alto que está próximo. Então, para nós estamos vivendo os últimos dias, porque a salvação está cada dia mais próximo do que quando nós aceitamos. Porque a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vida. As pessoas que não conhecem o Senhor, a cada dia ele está mais próximo da morte, né? Mas nós que depois da salvação, nós passamos a contar os nossos dias para a vida eterna. E Paulo fala aqui com propriedade, né, aquilo que o Leandro há pouco falou. Ele fala aqui da situação do mundo, né? Então ele fala assim, olha que coisa interessante: e haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. É o perfil do homem que estarei vivendo nos últimos tempos. Estava falando ontem com a igreja, isso aqui, vem cá, o que está escrito aqui que não está acontecendo hoje?
tudo que está aqui que Paulo escreveu, ele fala dos últimos dias, ele fala que estaria assim um mundo. Nós estamos vivendo isso. Um homem amante de si mesmo, as pessoas nos nossos dias não estão preocupadas com família, os valores totalmente invertidos. É o que nós estamos vendo. Cada um pensando em si próprio, e nós pensamos ao contrário, nós pensamos no todo, no corpo, né? Nós orar uns com os outros, né? Alegar que se alegra, chorar com os que choram. É totalmente diferente. Agora, por quê? Isso é milagre. Porque a nossa tendência carnal é esta vida. Todos nós, a nossa tendência, a nossa natureza leva para essa vida. Mas o Senhor mudou a nossa natureza quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos a fé em nós, mudou a nossa forma de pensar, e nós agora caminhamos para o alvo, né, da soberania, vocação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo Castro, pela graça sois salvos. Salvos de quê? Salvos da perdição, né? Salmos do mundo, né? Aquele texto que o pastor Leandro até mencionou, né? E então o salário do pecado é a morte, né? Então nós somos salvos disso aí. Do lugar onde nós estávamos, o Senhor nos chamou, nos resgatou e nos colocou neste caminho vivo, né? Que é o Senhor Jesus, que vai nos conduzir à eternidade, né? É interessante que a palavra fala, nós somos libertos disso aí. Essa verdade absoluta nos libertou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos o Senhor, nos libertou do mal, do mundo, né? Tínhamos, como o pastor Wallace frisou aqui, os nossos dias contados para a morte, né? A cada dia, na volta do ponteiro do relógio, nos aproximava da morte. Mas a partir do momento que esta graça salvadora nos alcançou, né? Que está em Cristo Jesus, agora nós temos os nossos dias contados para a vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida eterna na presença do Senhor, nosso Deus. Quero colocar, Ricardo, você falou e me fez lembrar de uma palavra que o pastor Jeriti falou ontem na escola bíblica, né? Ele fez uma palavra, eu até adotei e comentei com a igreja, né? O homem, né, mais ou menos assim, o homem ignora que há um escape para os males dessa vida, que há uma solução. O homem ignora, ele não sabe, porque o homem traz em si a imortalidade, que é a alma. A nossa alma é imortal, não tem jeito. Ou ela vai viver eternamente com Jesus, ou ela vai viver eternamente sem Deus. E o homem às vezes não tem consciência disso, que ele traz a imortalidade, esse grande segredo dele de si, né? Então, ele ignora, ele desconhece que há uma alternativa diferente, né? Nós andávamos assim, né? Como diz Paulo aqui, nos delitos e pecados, né? Eu lembro perfeitamente quantas vezes eu falava assim para minha esposa, meio sem sentido, né? O negócio do homem, você nasce, cresce, faz a família e depois morre, né? Até que dia, quando você entende a salvação, acho que escape é maravilhoso. Você escapou da morte tragada, foi a morte da vitória. Agora nós estamos na expectativa de vida. Agora, fala isso para uma pessoa que não tem a fé, que não tem a experiência. Ela não dá que o salmista fala que a alma do homem tem sede de Deus, mas tem sede do Deus vivo. Então o homem traz isso com ele, essa sede, né? Aquela coisa da crise existencial. Da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou, né? Aquela preocupação com a morte, né? Mas aquele que tem um encontro com o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o Deus vivo, que gerou em nós a nossa fé, tudo isso ficou para trás. Porque nós já sabemos que nós estamos aqui, mas sabemos qual é o nosso destino. Esta viagem, né, que o pastor pregou aí, nós sabemos aonde é o nosso destino, aonde é o nosso porto seguro. E tudo está preparado para nós. Ricardo, e essa é a base, essa é a grande verdade que o homem precisa saber. Porque a crise existencial é porque o homem não sabe para onde ele vai. Exato. Ele não sabe que caminho está seguindo, não sabe para onde vai. Então, o segredo, né? Por isso que a gente fala que o Salmo 23 é o Salmo do destino. E Davi, ele fala isso, né? Ele declara que o Senhor era o pastor dele, mas ele termina dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, para sempre, né?
Então a certeza de um fim melhor, né? Aquilo que o Senhor prometeu para nós, que é a vida eterna. E eu falo, hein? A salvação é o maior milagre. Às vezes as pessoas querem ver o coxo andar, o cego ver, o morto ressuscitar na vida dos outros, da família dos outros, né? Mas o maior milagre é a salvação. Glória a Deus. Muito bem, são 7h11, pastor Leandro Batic, né? A graça de Deus, ela salva o pecador da maior de todas as condenações. Todas as condenações. Que é isso? É a morte eterna, né? É você, onde a pessoa vai viver, olha, não parece um contrassenso, mas não é contrassenso, falando de morte e viver, mas onde você vai viver a eternidade sem Deus. Essa é a maior de todas as condenações, né? Mas a graça de Deus, quando nos alcança, aí não, a nossa existência é contada para a vida, né? Ao fecharmos os olhos aqui nessa terra, abriremos os olhos na eternidade com o Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Kleber, interessante, porque tudo isso que os companheiros falaram e mencionaram, o homem está suspenso, ele está suspenso nessa vida ao léu desses sentimentos ruins, suspeitas. Tá aí, o pastor Alice trouxe um texto aí que só esse texto explicaria, acho que toda essa é o homem desse tempo, o homem desse século. E aquilo que nos rodeia muito bem, nós sabemos, a natureza nossa, humana, é essa que está aí. Porém, pela fé, nós fomos ligados a viver o invisível. A fé nos dá essa ligadura hoje para amanhã também chegarmos na eternidade, mas o que a palavra diz assim, hoje, a salvação é hoje, se ouvis a sua voz. Então, a fé nos dá a condição de viver o hoje. O evangelho é o hoje. Que dia é hoje? Hoje? Eu gosto sempre de perguntar, né? Hoje são 21. Quer dizer, a gente esquece, né? Às vezes até pensa que hoje é amanhã, né? De tanta ansiedade e tudo. Mas hoje é 21. Então, dia 21, hoje, a fé nos dá a condição de estarmos ligados a esse projeto. No invisível. A eternidade é o invisível. Mas a fé nos liga a esse mistério. E qual é o sinal que nós estamos ligados? Justamente, por meio da fé, nós podemos desfrutar de um Jesus que está vivo. O homem tem sede, não é isso? De um Deus vivo. E da certeza das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Mas através dos dons espirituais. Você acorda de manhã, o Senhor está comigo, Ele me ligou. A minha alma estava suspensa. E às vezes as flechas vêm, as dificuldades, tudo diz assim, para parar, né? Ela vem para a investida vem para parar. Mas a fé, o escudo da fé nos guarda para que possamos acordar cada dia, em cada culto, nós estamos seguros, estamos vivendo aquilo que é o invisível, seguros no Senhor, prontos para avançar, para poder chegar amanhã, que pode ser tarde, né? Diz os louvores que cantamos aí, mas o amanhã, que ainda para nós não existe, porque hoje estamos ligados pela fé, certeza de chegarmos amanhã, por essa fé nós vamos chegar do lado de lá. Qual fé, pastor? Essa que a gente fala e não vive? Não, essa que nós estamos vivendo. Estamos ligados no sangue de Jesus, que nos purifica, que o cabeça está presente, que fazemos o que queremos? Não. Aprendemos a fazer o que o Senhor quer, que a carne não quer, que Paulo diz o que eu não quero, esse eu faço. E sabemos que nisso as grandes vitórias, né? Como o irmão disse esses dias, quanto que nós avançamos quando nós fazemos aquilo ligado pelo Espírito. Quando fazemos a vontade do Senhor, quanto que avançamos? E o Senhor cuida de nós, buscando primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, queridos, são 7h15, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues, ele é filho do pastor Jackson, lá de Governador Valadares, e ele está aniversariando hoje. Parabéns, Matheus, que Deus te abençoe. Receba o abraço aí do seu pai, nosso querido pastor Jackson, toda a sua família, né? E claro, nossa aqui da Rádio Manaim também. Tá bom, querido? Parabéns, Matheus Rodrigues, filho do pastor Jackson aí de Governador Valadares. Estamos aguardando o senhor aqui, tá bom, pastor Jackson? Na hora que estiver passando por aqui, venha nos visitar aqui, dar um abraço aqui no senhor.
Vou pedir o pastor Wallace Rosete para que esteja orando, colocando diante do Senhor os nossos irmãos. Acrescenta aqui a vida do nosso irmão Douglas, aqui do bairro Boa Vista. Douglas, ele amanheceu, me mandou uma mensagem aqui: Kleber, minha pressão está 17/11. Meu Deus, tem que colocar um captopril debaixo da língua aí, o Douglas, e procurar o médico rapidinho aí, tá bom, querido? Orar pelo Douglas aqui, nosso querido irmão aqui do bairro Boa Vista. Vou pedir aos pastores Leandro e o pastor Ricardo Castro que me ponham as mãos também, por favor. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Pai eterno, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus mais uma vez, Senhor, Amém. pelo sangue de Jesus. porque queremos colocar diante do teu altar a vida dos seus servos. Amém, meu Te glorificamos pelos nossos irmãos, a irmã Lena, os demais que estão aniversariando nesse dia. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que puderam contar os seus dias para a vida, por mais uma etapa na tua presença. Amém, meu Pai. Mas também queremos orar pelos nossos irmãos que estão carentes de uma necessidade. Lembramos do nosso irmão Edinaldo, que está hospitalizado já há vários dias. Que o Senhor possa entrar com providência, de livramento. A irmã Paulina, que está ali no Hospital Jaime. A irmã Eneike, que está fazendo a quimioterapia em Portugal. O Romil Silva, Senhor, lá nos Estados Unidos, que o Senhor possa entrar com providência, ajudando o teu filho. A irmã Salúquia, a irmã Solange, tantos irmãos enfermos necessitando da tua graça, Senhor, do teu poder. O irmão Juarez, aqui diácono aqui de Coqueiral, a irmã Saskia, a sua mãe também, que tem estado enferma. Amém, Senhor. Lembramos do nosso querido pastor Hernandes Pimentel. Que o Senhor possa estender a mão sobre o teu servo, a irmã Claudete, sua esposa, sustentando nesse momento. Lembramos da irmã Camila, que está grávida, da ICM de América, na Serra. O Douglas, aqui de Boa Vista, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a questão da sua pressão, enviar o recurso, o socorro. A irmã Neia, meu Deus, as irmãs que estão grávidas, que o Senhor possa abençoar, preservar, para que haja uma boa gestação e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Recebe, Senhor, o nosso clamor e abençoa os irmãos que estão se dirigindo para o trabalho, as necessidades das famílias, os lares sejam guardados e preservados pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos assim, já te glorificando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h18, 7h18. Pastor Ricardo Castro, obrigado pela vinda aqui nessa semana. Boa semana, pastor. Hoje, culto de glorificação ao Senhor. Exato, Kleber. Essa semana são cultos ao meio-dia, né? Cultos ao meio-dia. Hoje, um culto de glorificação, né? Então, nós é que somos gratos, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E também louvamos, glorificamos o Senhor por mais essa madrugada aqui. Por esta oportunidade que Ele aqui nos concedeu, né? Amém. De estarmos aqui nesta comunhão com os irmãos e com todos aqueles que participam conosco deste período. Um abraço fraterno a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alisson Rosete também conosco. Obrigado pela vinda aqui, pastor. Boa semana, paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai dos seus companheiros, mais um privilégio dessa segunda-feira, primeiro dia da semana, já aprendendo com a palavra, podemos compartilhar as nossas experiências com o Senhor, isso é muito gratificante. Eu quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos lá de Guaçuí. Nós teremos um seminário nesse fim de semana, nesse sábado, lá no sul do estado, né, na área de Guaçuí. Então, nosso abraço a toda a área ali, os irmãos, que, por certo, Deus tem uma grande bênção também. Também é bom registrar, né? Nós estamos completando 45 anos da Igreja de Coqueiral de Itaparica 1, né? Então, foi em outubro de 79 que a igreja foi consagrada ao Senhor. Então, nós estaremos a partir de sábado já participando de um culto especial, com a presença do nosso querido pastor Josias Júnior, vai lá brilhantar essa abertura de aniversário. E o seminário das crianças, né? Que começa no domingo, dia 27, algumas igrejas no sábado, mas todos que nos ouvem estão convidados a orar e participar desse seminário. Então, nosso abraço a todos os nossos irmãos. Amém. Pastor Leandro Badic também. Obrigado, pastor, pela vinda aqui. Boa semana. Kleber, Deus abençoe. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, todos que nos ouvem, os pastores que estão aqui presentes. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana. A paz do Senhor. E a você que acompanha a nossa programação,
Deus te abençoe. Você tem uma excelente segunda-feira. Olha, que muitas bênçãos da vinda do Senhor, tá bom? Você vai continuar com a programação da TV Manaim e nós vamos seguindo aqui até as 10 da manhã com o programa Bom Dia Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.